Então agora eu vou utilizar esse pincel, que é um pincel kabuki também, mas ele é menor, né, de cerdas menores. Eu vou utilizar esse pincel sujinho de pó e vou aqui, ó, nessa região onde tem essas marcações, eu vou dar uma finalizada com esse pincel. Faço vai e vem, ó, nas minhas linhas de expressão. Eu dou uma finalizada aqui na pálpebra para tirar essa marcação, né, que é onde a nossa pele é mais flácida. Então, a gente tira a marcação com esse pincelzinho. E aí eu aproveito para fazer essa região do lábio, aqui acima do lábio. E, gente, por favor, corrijam o nariz. O nariz, ele tá vendo? Ele acumula pó, ele acumula produto. Então, finaliza essa pontinha, essa lateral do nariz, para ficar um efeito bem acabado, né? E agora a gente vai fazer o blush. O que eu utilizo no blush para dar uma realçada, tanto no contorno que eu fiz, quanto na maçã do rosto? Eu utilizo uma paleta, vou pegar aqui para vocês. Eu utilizo um blush um pouco mais escuro do que o nosso contorno, um pouco mais brilhante. Esse daqui é uma paleta da MAC, uma paleta de blushes. Gente, vou ser muito sincera, não aconselho a comprar paletas grandes aqui. Dessas aqui não. Eu trabalho com essa paleta, ela é para uso profissional. Compra blush individual ou uns blushes menores, porque esse aqui vai durar a vida inteira. E aí a gente tem que se atentar também o prazo de validade, né? Aí eu vou utilizar esse daqui, que é um pouquinho mais bronzeado, que é o mesmo efeito daquele que eu usei lá para fazer o nosso contorno. Gente, esse pincel aqui, esse pincel tem história. Foi um dos primeiros pincéis que eu ganhei quando eu fazia maquiagem só em casa, porque eu faço maquiagem desde novinha. E é um pincel da Avon, eu amo ele e sempre guardo ele comigo e eu uso ele em mim. Não utilizo muito nas clientes porque ele já tá com as cerdas assim, espetando, né? Aí a cliente chama pra espetar o rosto dela. Mas em mim eu adoro usar ele. Eu não sei nem se fabrica dele mais, mas eu adoro. Então pego um pouquinho de produto aqui, desse mais douradinho, e vou fazer, ó. Só passar aqui na região onde a gente fez aquela marcação do contorno, que é mais escuro. Pode marcar um pouquinho mais, jogar aqui na têmpora também. Isso. E agora a gente vai fazer o blush, que seria na maçã do rosto. Vou ensinar também vocês como identificar a maçã do rosto mais fácil. Se você tiver essa dificuldade, vou te mostrar agora uma técnicazinha que todo mundo usa, que é prática, rápida, que você vai conseguir identificar melhor. Vou pegar aqui nosso blush. Eu utilizo esse blush mais rosado. E a gente, como eu falei que a nossa pele tem tom, a gente tem 3 tons de pele, claro, médio e escuro. Dentro dessa divisão dos tons, a gente tem as subdivisões, que seriam as nomenclaturas por cores, que se chamam subtons. Então a gente tem tom e subtom da pele. O tom é aquela parte visível, que a gente consegue visualizar, claro, médio e escuro. E o subtom é aquela parte assim que a gente consegue, depois de conhecer a colorimetria, a gente olha para uma pele e a gente consegue identificar que aquela pele tem um fundo amarelo, rosado, verde, acinzentado. E como a minha pele é um tom neutro, como que você vai conseguir identificar o seu? É uma dica rápida, básica, olhando a questão de veia. Eu não costumo falar no meu curso profissional mais sobre as veias, mas aqui no nosso curso de automaquiagem, eu acho que a gente consegue sim, pelas veias, identificar mais ou menos o nosso subtom. Quando você olha o seu pulso, se as suas veias forem em tons verdes, o seu subtom é amarelo. Se a sua veia for em tom azul, o seu subtom é rosado. E se você conseguir identificar, que é o meu caso, a gente consegue, acho que vocês não vão conseguir visualizar, mas eu consigo identificar um azul aqui e um verde aqui. Aí seria o tom neutro. Tanto os rosados quanto os amarelados vão ficar bons na minha pele. Eu utilizo muito o blush mais rosado. Mas se você tiver o subtom quente, que é uma pele mais morena, que você consegue identificar ali na sua pele um pigmentozinho amarelo no fundinho ali da sua pele, o ideal é que você utilize os blushes mais alaranjados, então mais terrosos. Vai te realçar mais. Não pode usar o rosa? Pode. Mas assim, fazendo esse contorno aqui com um tom mais terroso, mais forte, marrom, laranja, você vai evitar de cometer o erro de camuflar a sua pele. Por que eu tô falando sobre isso?
Na hora de você escolher sua base, o importante é chegar na vendedora e entender o seu subtom de pele. Porque aí você vai falar, meu tom de pele é claro, então qual subtom é o meu? Rosado ou amarelado? E aí ela vai te explicar, falar, ó, seu tom é amarelado, então você tem que comprar o seu tom. Por quê? Não vai fugir da sua cor original. Se eu fosse um tom rosado, um subtom rosado, e usasse aqui na minha pele uma base de subtom amarelo, vocês iam ver que mesmo sendo a cor da minha pele ia ficar diferente. Porque eu tenho essa pigmentação, né, na minha pele, que é natural das peles. Uma outra forma também de identificar se você é quente ou frio é quando você toma sol. Quem tem o subtom quente toma sol e fica bronzeado. Quem tem o subtom frio toma sol e fica vermelho. Então, por aí também você consegue identificar, mas mais na frente a gente vai aprofundar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto assim, tons, subtons e colorimetria é um assunto infinito. Então a gente hoje, como a gente está no básico, eu só quis explicar um pouquinho para vocês começarem a entender um pouco sobre essas, né, essas infinidades aí de cores, o que as cores fazem na nossa vida e na nossa pele. Então hoje eu vou utilizar esse blush rosado e eu vou aplicar na maçã do meu rosto. Vou utilizar esse pincel aqui, que é um pincel de blush bem macio. Esse blush que eu uso, ele já tem um brilho. Eu adoro o iluminado desse blush. Então, se você quiser utilizar um blush que já vai te dar uma iluminada, pode optar por esses blushes que são cintilantes. Então, o que a gente vai fazer? Maçã do rosto, como que eu vou identificar? Dá um leve sorrisinho. Aonde vocês estão vendo que se realça aqui, eu tenho bastante, né? Eu sou bochechuda. Então, realça bastante essa região, que é um redondinho. Então, esse daqui é a maçã do nosso rosto. E é aonde a gente vai aplicar esse blush. Ó, movimentos suaves. Colocou, levou. Então, eu estou depositando e, ao mesmo tempo, polindo. E aí, você pode fazer círculos. Ó. Faz essa junção entre um e outro. E do outro lado. Esse é o blush, que o pessoal fala, o blush da saúde, né? Que é o que dá aquele tonzinho saudável, bonito pro nosso rosto. E tem uma técnica agora que tá super em alta, que é o beijinho do sol. Morre de rir. Beijinho do sol. Que nós vamos colocar aqui, ó. Que é aquele efeito que parece que você acabou de sair do sol, de tomar o sol, que fica aquela pele saudável. A gente só pega o mesmo pincel de blush, ó. Dá uma sujadinha aqui no nariz. Em cima do nariz. Ó, viu como ficou? Então, até essa... A gente faz aqui, ó. Essa aplicação de uma forma que pareça que o sol bateu no nosso rosto. Então aqui a gente dá uma unida no blush entre o nariz e coloca aqui um pouquinho de blush em cima. Eu adoro, uso demais. Acho que fica super bonitinho, super natural. Então essa é a nossa parte do blush. Agora a gente vai finalizar com o iluminador para a gente passar para a correção das sobrancelhas e a nossa sombra.